Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de quinta-feira? Eu espero que bem. E hoje eu venho apresentar para vocês as aulas de toda quinta. A primeira aula de informática, a segunda aula de educação física, a terceira aula de artes e a quarta aula de matemática. E as aulas nessa videoaula seguirão essa mesma ordem. A primeira aula de informática, ministrada pelo Mr. Gleidson. A segunda aula de educação física, ministrado pelo Mr. Igor. A terceira aula de artes. E a quarta aula de matemática, ministrada pela Miss Josane. Pessoal, estou deixando aqui na descrição do vídeo os minutos e os segundos exatos, como sempre, do momento em que aquela aula começa, caso você tenha que voltar nessa aula em algum momento da sua semana, ok? Pessoal, precisando, nos colocamos à disposição e hoje eu desejo a você uma ótima quinta-feira e bons estudos. Fique com Deus e até amanhã. Olá, queridos alunos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí do horário que vocês estiverem vendo esse vídeo. Acho que bom dia, né? Vocês são alunos bem aplicados. Acho que quando acaba a live aí vocês vêm correndo assistir a videoaula. Mas quem também não assiste de manhã, assiste à noite. Enfim, vantagens do EAD é poder ter a sua aula onde você quiser, a hora que você quiser. E pessoal, mais uma semana começando aí. Estamos seguindo aí o mês de maio, já estamos aí mais da metade do mês já foi. E eu trouxe mais um conteúdo, né, para a gente trabalhar nas aulas de informática, para ser mais preciso nas próximas duas aulas de informática, essa e na próxima, que é um tema, uma discussão, que alguns alunos já tiveram essa discussão, outros ainda não. Foi bem quando começou o período da pandemia, e aí já houve a necessidade da quarentena. Então eu trouxe porque é um tema legal, um tema interessante de saber, e é um tema interessante de ser relembrado, para quem já viu, e sempre entender, né, que é o tema do surgimento do computador, da tecnologia do computador, sempre entender aí de onde veio, para onde foi, e ao longo aí das aulas a gente vai fazer um comparativo de como começou e aonde nós estamos agora, o que nós temos agora e aonde nós podemos chegar com o andamento aí da tecnologia. A tecnologia ela não para, os cientistas aí, o pessoal, a galera está sempre tentando fazer aparelhos mais modernos, modelos novos de celular, de televisão, de computador. Então a tecnologia ela nunca está estagnada. Ninguém nunca está satisfeito. E isso é bom, a tecnologia tem que ser evoluindo. Afinal de contas, se a tecnologia não evoluísse, a gente não teria aí esse sistema de ensino EAD, não teria câmera, internet e tudo isso. Mas nem sempre foi assim não, tá? Nem sempre houve esses celulares super modernos, esses computadores ultra potentes. O começo foi bem básico mesmo, e eu vou explicar para vocês como que, como que surgiu o computador, o para quê e o porquê. E começa com aquela clássica historinha do Era uma Vez, da necessidade do homem de contar. Antigamente, o Homem da Caverna, né, vocês estão vendo o Homem da Caverna, não tinha muita fonte de tecnologia, também não tinha muitas roupas, né? Não tinha essas roupas tão bonitas como nós temos hoje. Cabelo, então, nem se fala. Na verdade, mentira. Esse desenho aí, ele é bem ilustrativo. Porque no período das cavernas, o homem ele era bem peludo. O pelo é algo que a gente foi perdendo com a medida que fomos evoluindo. Porém, isso é ciência, isso é biologia. Vamos focar aqui para a parte da informática. Vamos imaginar aí o homem da caverna mais ou menos desse jeito aí. E, pessoal, houve a necessidade de se contar, seja de fazer contagem dos produtos que eram feitos nas caças, dos produtos que eram armazenados. Afinal, o homem saía para fazer as caças e precisava fazer a divisão dos bichos, do que fosse caçado, do que ele estava armazenando. E antigamente não, antigamente o homem saía lá para caçar, e aí ele caçava, por exemplo, as vaquinhas dele. E como que ele fazia isso? Ele no começo dava para contar nos dedos, né, quando era poucos. Para cada objeto ele associava a um dedo. Se era para caçar 10 vaquinhas, são poucos bichinhos, dava para associar cada um ao dedo. Porém, à medida que esse número vai aumentando, né, nós só temos 10 dedos nas mãos.
Então, se a gente vai associar aí algum material aos dedos, o máximo que a gente consegue é 10. À medida aí que a caça, que os produtos iam aumentando, assim como vocês estão vendo aí no slide, não para de aumentar, ele precisava contar, ele precisava organizar isso de alguma forma. Olha aí, quanta vaquinha, quanto bichinho, quanta caça. Então isso precisava ser organizado de alguma forma. E como ele organizasse, os dedos eram tão limitados? Através dessa necessidade, ele fazia associação por pelinhas, por pedras. Para cada pelinha, ele fazia uma associação a um produto. Então, estamos dando exemplo aqui de vaquinhas. Para cada vaquinha, ele associava uma pedra. Só que, pensa, aquele tanto de vaquinha, aquele tanto de pedra, não era algo fácil de organizar, não era algo interessante, né? Virava uma bagunça. Então, isso foi evoluindo, evoluindo, e através dessa necessidade de contagem, dessa necessidade de fazer contas, fazer cálculos, o homem queria facilitar. Afinal, não é de hoje que a gente quer sempre facilitar o serviço, né? Que a gente quer trabalhar, fazer menos esforços e render menos. É para isso que surgiram aí as máquinas, para que houvesse menos esforço físico e o melhor aproveitamento de tempo, melhor aproveitamento de capacidade física. Então, naquela época, o homem já queria aproveitar melhor o tempo, já queria fazer, ter menos esforço, render mais com menos trabalho. Então, por isso, através dessa necessidade da contagem e de reduzir os esforços, de conseguir se organizar, houve o primeiro grande passo na tecnologia que depois iria levar para o surgimento do computador, que é algo que vocês já devem ter ouvido falar nas aulas de matemática em algum momento da vida de vocês, que é o ábaco. O ábaco ele veio com um sistema que facilitou muito, avançou muito o trabalho do homem em relação à conta. Vocês conhecem o ábaco aí, né? É esse sistema aí de pedrinhas, aonde cada grupo, cada fileira tem aí fileira de unidades, fileira de dezenas, fileira de milhares, centenas, enfim. Através do ábaco, o ábaco foi o primeiro grande passo, o primeiro grande objeto tecnológico que possibilitou o homem a facilitar o cálculo, né? O ábaco facilitou bastante o cálculo e a diminuir, a otimizar tempo e serviço. E aí, através do ábaco, o ábaco foi evoluindo, 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 e depois do ábaco, lá na frente, em 1950, surgiu o primeiro computador. O primeiro computador que surgiu, vocês já devem ter ouvido falar desse nome nas nossas aulas de informática, foi o ENIAC. O ENIAC ele foi criado, foi inventado por cientistas norte-americanos. Era um computador, enquanto vocês têm aí esses computadores leves, fáceis, que uma pessoa só carrega, o primeiro computador ele pesava 30 toneladas. 30 toneladas é muita coisa. Ocupava uma área de 270 metros quadrados. Quando a gente tem computadores aí desse tamanho, meu notebook é desse tamanho, o ENIAC ele ocupava toda uma sala inteira só com um computador, e que precisava de 3 pessoas para manusear esse computador. E o ENIAC, tudo que ele fazia, a maior potência dele, eram fazer cálculos, fazer continhas, contas que hoje a gente faz com uma calculadora de celular, uma calculadora minúscula. Então, o ENIAC foi o primeiro computador que surgiu através dessa necessidade. Olha aí as características dele, o quanto ele era grande, o quanto ele era pesado e o quanto ele era complexo para no final fazer operações simples, mas que naquela época representou um grande avanço. Até na aula de hoje vou só até essa parte aqui, que é a apresentação do ENIAC. Próxima aula eu vou mostrar para vocês fotos do ENIAC, como era esse computador, o primeiro computador, né, que nós tivemos em 1950. Vou mostrar. E aí a gente vai fazer um paralelo também da tecnologia, dos primeiros computadores até os computadores mais modernos. E próxima aula tem tarefinha, tá? Já uma tarefa também no final da aula, já para valer como nota também, para a gente compor a nossa nota. Tivemos algumas atividades aí ao longo do semestre, né? Do bimestre, na verdade. E aí, próxima aula a gente tem uma atividade no final. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje vou até essa parte aqui, para explicar para vocês por que surgiu o computador, apresentar o primeiro computador,
Próxima aula a gente continua. Qualquer dúvida, vocês têm o nosso contato aí nos grupos de WhatsApp dos pais. Podem procurar, podem tirar as dúvidas que vocês tiverem. E espero vocês na semana que vem, para a gente fechar esse assunto e já passar a tarefa de vocês. Se cuidem e tô morrendo de saudade de vocês e espero ver vocês o mais breve possível, que tudo isso passe logo, né, pra gente poder ter nossas aulas presenciais, poder abrir nosso computador, como foi prometido. E é isso, pessoal, boa semana, continuem os estudos, qualquer dúvida nos procurem, tá bom? Um forte abraço, tchau, tchau. E aí galera, beleza? Tio Igor na área. Tô aqui para passar mais uma atividade para vocês e hoje eu tô com um convidado muito especial, meu primo Thiago. Dá um alô lá, Thiago. Olá pessoal, tudo bem? Hoje é aniversário dele, trouxe ele para participar. Ó, eu trouxe um jogo de origem africana. O pessoal joga lá na Costa do Marfim esse jogo. Então eu vou explicar para vocês a forma com que eles jogam e duas formas diferentes para vocês jogarem. Beleza? Ó, o que vocês vão construir e o que vocês vão precisar. Vocês vão precisar de um objeto para colocar em 1.0. O objeto a gente pegou um pratinho aqui, mas pode ser qualquer coisa, certo? Eu vou construir um tabuleiro com números ímpar, certo? Para terminação ímpar. Por quê? Para ficar o número igual para cada um. A gente tem 1.0, eu tenho 3 de cá e 3 de lá. Então eu fiz um tabuleiro com 7. Mas vocês podem fazer com 9, com 11 e assim por diante. Ó, qual é a forma que eles jogam lá? Eles utilizam uma pedra, uma pedrinha pequena, e é uma forma de adivinha. Como? Eu vou esconder a pedra, certo? Escondi a pedra. Eu vou colocar, ele vai tentar acertar. Se ele acertou agora. O pratinho vem pro meu lado, certo? E a pedrinha passa para ele. Vai lá. Se eu errar, ele continua. Ó, eu errei, então venho para cá. Então você vai avançar para o lado dele caso você acerte ou ele erre. Vai lá. Acertei, então eu volto. A pedrinha volta para o meu lado. Qual é o objetivo? Você conseguir chegar até o outro lado, até o final da casinha, até a última, passar a última. E o objetivo dele é passar essa última aqui também. Beleza? Então vamos voltar para a estaca 0 aqui e eu vou dar outro jeito de vocês brincarem. Primeiro com a pedrinha, na forma de adivinha. O segundo, aquela brincadeira de virar a garrafa. Quem conseguir virar, transfere a casinha. E errou. Agora eu vou acertar aqui só pra mostrar. Aí não deu certo. Ele fez, ele passa. Passa aí a casinha. E ele continua. Não conseguiu. Sou eu. Agora eu tô ruim. Ó. Não deu certo, vai. Entenderam? Essa é a da garrafinha. Se eu acertar, eu avanço. Se o Thiago acertar, ele avança. Então, garrafinha, vamos colocar no 0. E agora, pra mim, é o mais interessante, é o Jockey Pool, porque dá mais jogabilidade. O da garrafinha também dá bastante. Então, pode ser pedra, papel, tesoura, Jockey Pool, que é a mesma coisa. Então, se eu ganhar, eu avanço. Se eu perder, o Thiago avança. Ou se ele ganhar, ele avança. Dá na mesma. Beleza? Vamos lá. Jockey. 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 Pô. Ele ganhou. Ele avança. Jockey. Ganhei. Eu avanço. Jockey. 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 Pô. Ele ganhou. Ele avança. Certo? Então são essas três formas. A pedrinha, a garrafa e o Jockey Pool. Essas são as formas que eu
a que eles jogam e duas formas que eu apresentei para vocês poderem jogar também. O que vocês podem fazer que vai ficar o jogo mais interessante? Se caso o Thiago chegue aqui no final, ele pode colocar uma prenda para me fazer. Então eu faço o quê? Ou ele pode escolher eu fazer polichinelo, ele pode escolher para me fazer agachamento, pode escolher para me fazer qualquer outra atividade. Se eu chegar lá, eu posso escolher para ele fazer também, certo? Então vocês podem combinar antes de jogar e fazer essa brincadeira. Olá, galera do sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a simetria. O que é isso então? Quando ocorre aí transformações de uma figura de tal modo que a estrutura dessa figura se preserve, nós temos então a simetria. A simetria nós a entendemos, nós nos aproximamos com a ideia de beleza. Então, quando a gente olha para uma pessoa e considera ela uma pessoa bonita, nós estamos dizendo que essa pessoa é uma pessoa simétrica. Olhando aqui para essa borboleta, se você observar, existe simetria nessa borboleta. As asas, observe aí as asas da borboleta. E eu coloquei um eixo vertical. O que aparece do lado direito é bem próximo do que aparece do lado esquerdo. Mas se você olhar bem, você vai ver que tem manchas do lado direito que não estão presentes no lado esquerdo. Portanto, é sim uma simetria, porém não é uma simetria perfeita. Diferente do nosso próximo objeto, que é o Taj Mahal. Ele está na Índia, essa construção ela está na Índia. E se você observar bem, é uma figura interessante porque a beleza está nos dois lados. O que aparece do lado direito aparece também do lado esquerdo, de maneira totalmente harmônica. Então, nós podemos dizer que o Taj Mahal é uma beleza arquitetônica, é uma beleza simétrica e uma simetria perfeita. Continuando aqui, a simetria, ela nos remete, então, a essa ideia de proporção perfeita, de proporção harmoniosa. Então, a gente fala que uma figura ela é simétrica quando pode ser dividida exatamente no meio, e dessa maneira as duas partes elas se coincidam. Quando elas estão sobrepostas, elas formam aí uma figura igual ou quase igual, bem próximo do igual. Podemos encontrar a simetria em vários locais. Podemos encontrar na paisagem, na natureza, nos objetos. Vários locais nós encontramos, então, a simetria. Eu separei alguns desses locais para vocês compreenderem e entenderem. Na natureza, nós podemos encontrar aí na natureza essa simetria. Eu coloquei aqui para vocês a coruja e tracei um eixo. Vocês estão vendo o eixo de vermelho? E o lado esquerdo da coruja, ela é semelhante, não é exatamente igual, mas é bem próxima, semelhante do que aparece do lado esquerdo. Podemos encontrar a simetria também na paisagem. Só que nesta paisagem, o meu eixo que eu coloquei também de vermelho, ele não está na vertical, ele está na horizontal, e tá vendo? Que o que aparece do lado de cima é a mesma coisa que aparece no lado de baixo, formando aí também uma simetria. Podemos encontrar também a simetria em objetos. Se você pegar qualquer objeto, aqui eu coloquei um carro, mas se você pegar qualquer objeto, traçar uma linha
ou seja, um eixo ou vertical ou horizontal, e esse objeto apresentará as mesmas características dos dois lados, nós vamos dizer, portanto, que esta figura é uma figura, esse objeto é um objeto simétrico. Então, galerinha, continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos, as definições, os tipos de simetria que existem, certo? Nós temos, então, a simetria perfeita, que é exatamente como a figura está mostrando. A simetria perfeita é quando uma figura possui os dois lados exatamente iguais. Imagine esse coração dobrado ao meio. A mesma coisa que está do lado direito vai aparecer do lado esquerdo. Nós temos também a simetria bilateral, que ela é usada na biologia, quando o corpo de um ser vivo ou de um objeto apresenta um único eixo de simetria. E também a simetria radial. Na simetria radial é quando um objeto ele apresenta vários eixos de simetria. Tá vendo que nessa estrela do mar eu coloquei vários eixos de simetria? E tem também a assimetria. O que é a assimetria? É quando não existe simetria. Olha só nesse exemplo que eu coloquei dessa árvore. O lado esquerdo não tem nada a ver com o lado direito. Aliás, não é nem que não tem nada a ver, apresenta aí uma semelhança. O tronco está mais baixo, as folhas, que seria aí as folhas da árvore, ela começa um pouquinho mais baixa do que o outro lado, mas há uma figura que não é simétrica. A gente pode observar que nesta figura aqui não existe simetria, então ela é uma figura assimétrica, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido o que é então aí a simetria. E vamos para a nossa atividade. Olha, no Classroom eu vou colocar duas atividades. Não é para fazer as duas. Se você tiver condições de imprimir uma dessas duas, você vai escolher essa daqui. Ela é mais fácil, tá vendo? É uma casa que tem os quadradinhos que você vai representar do outro lado exatamente a mesma coisa que já está apresentada. Aqui é uma figura simétrica bem facinha. Coloquei uma um pouquinho com um pouquinho mais de dificuldade para quem quiser um desafio um pouquinho maior. Professora, não tem como eu imprimir essa atividade para eu fazer. E agora, eu vou ficar sem atividade? Não! Quem não tiver condições de imprimir ou não quer imprimir, não quer fazer esse, olha só, eu separei aqui duas outras atividades que também pode ser feita. Eu estou te dando opções, certo? Nesse daqui é uma atividade de simetria aonde você pega um papel, você pode dobrar o papel em várias formas e fazer recortes. E quando a gente abre, forma aí uma figura, certo? Ou então, se você é aquela pessoa boa de desenho, que sabe desenhar e quer colocar aí os seus dons para fora, quer fazer um desenho? Não tem problema. Você vai fazer um desenho para mim, aqui eu coloquei essa casa. E você vai, no seu desenho, fazer, então, um eixo. Você vai mostrar no seu desenho o eixo que você usou para ser o seu eixo de simetria, ou na horizontal ou na vertical, você escolhe. Esse daqui, eu peguei essa casa, o que tem no lado esquerdo, tem do lado direito, e o meu eixo de simetria está aqui na vertical. Gente, não é para vocês fazerem as 4 atividades. Vocês vão escolher uma das 4 atividades para fazer. E vão me apresentar a foto da sua atividade lá no Classroom. Ou quem não puder apresentar a foto lá no Classroom, pode mandar para mim no meu WhatsApp, não tem problema. Vocês vão, então, escolher uma dessas 4 atividades. De novo, não é necessário fazer as 4 atividades. Eu te dei 4 opções, onde as 4 opções trabalham com simetria. Vocês vão escolher uma dessas 4 opções, fazer uma das 4
tirar o print da foto ou tirar um print da atividade e mandar tirar uma foto da atividade e mandar essa atividade para mim, tá ok? Espero que vocês tenham gostado aí de aprender um pouquinho sobre a simetria e até a próxima! Bom dia! Hoje é um dia muito especial, porque hoje tem reflexão, eu vou encontrar vocês na live e eu tenho certeza que vai ser ótimo. Vamos terminar então a nossa listinha de exercícios de expressões numéricas, porque é questão de prova, hein? E quem já aprendeu é bom que revisa, porque a gente não vai voltar aqui tão cedo. Expressões numéricas vai ser estudado também nos números decimais. Então, é bom que você tenha aprendido de verdade, porque senão a sua dificuldade pode ser levada adiante. Inclusive, no 7º ano, que as expressões aparecem algumas incógnitas chamadas de x, é um valor que você tem que procurar. Esse conteúdo é chamado de equações. E sempre tem aluno me perguntando se equações é difícil. Não, não é difícil, é bem simples. Mas se você não dominar expressões numéricas, pode parecer um bicho de 7 cabeças. Vamos lá. Olha só, a lista que nós apresentamos ontem tinha esses exercícios aqui, letra A, B, C, D, E, F, em que eu realizei a letra A letra B e a letra F. Se você tem dúvida, basta olhar na aula de ontem. E ao final da aula, nós tivemos a participação do aluno Theo. Muito obrigada, Theo, beijão, porque foi demais ele revisando radiciação. Lembrando que na terça-feira nós revisamos potenciação através da lista de exercícios de potência que também vocês entregaram e eu vi que está todo mundo sabendo. Muito bom! Olha só, então a letra A era essa aqui, a letra B e a letra F foram resolvidas. Pode olhar na aula de ontem, qualquer dúvida me procura no WhatsApp. Vamos começar então a letra C. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma soma de 378 com 52, que multiplica a raiz de 400 dividido por raiz de 25. De acordo com a nossa última live de quinta-feira do dia 14, na leitura do Arthur Guimarães, ele leu como que a gente começa a resolver uma expressão, dando prioridades para potência, depois para ou radiciação, depois para multiplicação ou divisão, que aparecer primeiro, e em terceiro lugar estava soma ou subtração. Então, aqui eu pergunto para vocês, tem potência ou radiciação? Potência não tem, mas radiciação tem. Então, vamos repetir todos os números até chegar na minha radiciação. O que o Theo falou ontem de radiciação? Que é um número que multiplica pelo outro, que dá aquele valor que está dentro da raiz, não é? Porque isso aqui, apesar de não ter um númerozinho aqui em cima do radical, ele é um raiz quadrada, ou seja, um número que multiplica por ele mesmo 2 vezes só, que dê 400. Que número que é? É o 20. Sabe como é que eu sei que é o 20? A regra do tchutchu. Qual que era a regra do tchutchu? Eu vou deixar o zero da unidade de fora, esperando, e vou multiplicar a dezena. 2 vezes 2, 4. Depois eu pego os zeros e ó, tchu, ponho aqui. Virou 400. Então, a raiz de 400 é 20. Dividido pela raiz de 25. Na tabuada, qual o número que multiplica por ele mesmo, que dá 25? É o 5. Muito bem. Continuando as regrinhas, o segundo passo dizia que era a multiplicação ou divisão para ser resolvido. Eu tenho multiplicação ou divisão? Tenho. E eu vou resolver o que aparecer primeiro, na ordem da esquerda para a direita. Então, o 378 fica parado esperando, mais, e vou multiplicar aqui do meu rascunho, ó, 52 vezes 20.
Como eu gosto da regra do tchutchu, eu vou deixar esses zeros de fora esperando e vou só multiplicar 52 vezes 2 e acrescentar o zero na resposta. Eu quero saber o dobro de 52, vamos ver? 2 vezes 2, 4, 2 vezes 5, 10. Então, a resposta é 104 e junta o zero, então ficou 1040. Vou pôr aqui 1040. Errei aqui, deixa eu apagar. Faltou um zero, né? Então, vamos lá. 1040 dividido por 5. Agora, observa só essa terceira linha. O que eu tenho? Eu tenho uma soma e uma divisão. Divisão ela é mais forte do que a soma aqui. Então, ela está no segundo passo. Então, eu vou resolver essa divisão. E o 378 vai ficar esperando. Vem aqui no meu rascunho, pego o 1040, divide por 5. Pergunta, se eu pegar só um, dá para dividir por 5? Ou seja, R$1 compra uma coisa de R$5? Não. E 10 compra? Compra. Quantas coisas dá para comprar? Dá para comprar 2, porque 2 vezes 5 é 10. No caixa, vamos cobrar 10. Sobra quanto? 0. Tem mais dinheiro? Tem. Abaixo, próximo, 4. Dá para comprar alguma coisa de 5? Não. Então, eu vou pôr 0, porque não vou comprar nada. 0 vezes 5 é 0. Quando eu tiro 0, ficou 4. Abaixo, o próximo número é o 0. Então, ficou 40. Dá para comprar uma coisa de 5? Sim. Quantas? É só lembrar do tabuado do 5. Qual o número que multiplica por 5 que dá 40? 8. Tira 40, sobrou 0. Então, a resposta é 208. Olha que legal. Cheguei numa soma. Agora é só somar 8 unidades com 8 unidades. Dá 16. Então, fica 6 unidades, sobe 1. 7 dezenas mais uma dá 8. Mais 0 dá 8. Agora, vamos para a ordem da centena. 3 mais 2 dá 5. Resposta 586. Letra D. De acordo com a leitura daquele dia, o Arthur Guimarães falou só quando não tinha sinais de parênteses, nem colchete, nem chaves. Mas quando o Leandro Frei, ele falou que existia uma outra ordem, que era primeiro o parênteses, depois o colchete e depois a chave. Então, eu vou repetir tudo até chegar no parênteses, porque ele tem preferência. 3 mais 5, 8. Pronto, eu eliminei o meu parênteses, eu posso agora fazer normalmente. Tenho 900 menos e depois vem um conjunto aqui de multiplicação. Então, a multiplicação era a segunda ordem da prioridade. Ela vem só depois da potência e radiciação. Vamos multiplicar, então. 4 vezes 2 dá 8. Vezes 8. Poderia fazer já 8 vezes 8? Sim, poderia. Fica 9.100 menos 8 vezes 8. 64. Ficou só a subtração de 900 por 64. Vamos fazer? 0 tem como perder 4? Não. Pega emprestado, então aqui vai virar 10. E aqui vai virar um 9, porque ele tinha 0. Ele não tinha 0. Para emprestar, ele teve que pegar emprestado. Virou 10, né? Então, 10 emprestou, ficou 9. 10 tira 4, 5, fica quanto? 6. 9 tira 6, 5, fica 3. O 9 que emprestou ficou só 8. Resposta 836. Observe que a característica da expressão numérica é que ela vai ficando esmilinguida, começa grandona e vai diminuindo, diminuindo. Letra E, de elefante. Eu tenho, então, potência, multiplicação, parênteses, colchete. Na nossa live,
Teve um aluno que falou, professora, quando tem potência, eu tenho que chegar lá no parênteses. Foi até o Gabriel que me perguntou. Abração, Gabriel. Sucesso na sua prova de hoje, hein? Eu falei pra ele que não interfere no resultado de eu resolver isso aqui, ó. E que ele pode sim fazer agora. Mas se ele se sentir mais seguro, pode resolver lá no parênteses primeiro. Vamos fazer já agora, ó. 2 à quarta é quanto? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá quanto, hein? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Então, eu vou deixar aqui o meu 16 esperando. Mais 2 à quinta. Peraí, se 2 à quarta é 16, 2 à quinta é só eu multiplicar 2 a mais. Então, vamos fazer o dobro de 16. 6 vezes 2, 12. Aí 2 vezes 2 mais 3. Então, é 32. 32 vezes. Agora eu vou, enfim, resolver dentro do parênteses. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. Vimos aqui é 8. Menos 2 ao quadrado, porque 2 vezes 2 é 4. Vamos lá na próxima linha. 16 mais 32. E por que eu estou repetindo? Porque o parênteses tem prioridade. Os parentes têm prioridade na nossa casa, na nossa vida. 8 menos 4, 4. A partir do momento que eu fiz essa operação transformando em uma só, eu posso eliminar o parênteses. E agora, a ordem é fazer o colchete. Então, nós vamos fazer um rascunho aqui, multiplicando 32 por 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Resposta 128 desse colchete, hein? Agora, vamos fazer essa soma, 128 mais 16, usando essa continha que tá aqui, ó. 8 mais 6, 14. Vai 2 mais 1, 3 mais 1 que foi, 4 mais 1, 144. E aí, acertou a nossa lista? É claro que eu não olho só a resposta, eu olho o desenvolvimento também, né? Tudo é avaliado, inclusive quem tá na live, quem não tá, porque eu não sei quem é que tá assistindo a aula ou não, eu não tô aí, mas o que eu quero é que vocês fiquem tranquilos para poder aprender com tempo, paciência, de forma significativa, porque quando a gente voltar, eu vou fazer um resumão geral, é claro, porque tem alguns alunos que não estão acompanhando, mas é bom que você faça já essa base bem sólida, porque vem muita coisa por aí, tá bom? Então, eu desejo para vocês um ótimo final de semana. E o que fica para casa? Eu vou deixar uma lista já com os conteúdos pré-requisitos do nosso próximo capítulo, que vamos estudar múltiplos e divisores. A lista vai entrar lá no Classroom, tá bom? Um abração para todos vocês.